sem açúcar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Derek da Aeroluz Informática aqui. Assunto do dia: placa-mãe faz diferença? Bom, como a gente comentou em nosso vídeo anterior, então, onde a gente pediu a sugestão de vocês sobre os assuntos dos nossos próximos vídeos, o vídeo de hoje vai ser sobre os diferentes chipsets oferecidos no mercado, pelo menos do lado da Intel, né? Que é o nosso primeiro vídeo, tá? Hoje a gente está trazendo, então, quase todos os chipsets disponíveis para o consumidor. A gente está trazendo aqui a placa-mãe com o chipset H310, tem a B360, Z370 e Z390. Faltando, infelizmente, aí o chipset H370, porque a gente está sem nenhuma placa-mãe com o mesmo disponível no momento da gravação. Qual a nossa ideia? A gente realizou alguns testes e a gente vai fazer um overview também sobre os diferentes tipos de recursos disponíveis em cada modelo. Ou pelo menos o que geralmente é oferecido em cada modelo, porque existe variação de marca para marca e modelinho ali no final. Né? Então, fica aí com a gente. Então, os modelos que a gente está trazendo aqui são a H310M Pro M2 da MSI, a B360M Performance da ASRock, Z370G Gaming da ASUS e a Z390M Gaming da Gigabyte. Notaram aí que tudo tem gaming, né? Primeiramente, a gente vai começar falando então sobre algumas diferenças entre os recursos oferecidos pelas placas, tá? O primeiro, overclock. Eu creio que o primeiro assunto que deve ser, logicamente, é o overclock, já que o mesmo é o principal motivo da venda das placas de chipset Z. No caso, hoje a gente tem aqui as Z370 e a Z390 com suporte a overclock, não só do processador, como das memórias. O segundo tema, no caso, são as memórias, né, em si. Segundo tópico de suma importância é o suporte de memória de cada placa. Uma coisa que a gente tem visto ultimamente nas redes sociais aí é muita propaganda sobre memória 3000 MHz nas máquinas, ou promoções de upgrade para kit de 3000 MHz. Só que lógico, já que o custo dela diminuiu, até chega a valer a pena o investimento. Só que o que ocorre é que as placas até o chipset H370 ainda não possuem suporte à memória de clock superior a 2666 MHz. E não é ainda não, é não possuem. Elas não vão possuir, é até 2666 MHz. E também existe a situação do chipset H310, que tem outra limitação no caso das memórias, que é o de ter somente um pente por canal, no caso limitando a 2 pentes de memória. Então fica limitado aí a 64 GB de memória, enquanto os outros chipsets aí tu pode ter até 128 GB de memória DDR4. Terceiro então, uma questão que se deve levar em consideração também é qual vai ser o uso do computador para qual está sendo comprada a placa-mãe e que tipos de expansão vai necessitar nesse computador. Como no caso de alguns clientes nossos aqui, que eles querem máquina mais para trabalho e necessitam até de mais conexões PCI, elas ficam não só limitadas pelas configurações disponíveis pelo chipset, mas também pelo local das mesmas, já que muitas dessas máquinas vão com placa de vídeo e acabam perdendo acesso a uma das conexões já de cara. Aqui é um exemplo. Eu não ia mostrar, mas acabei de perceber que tem um exemplo perfeito aqui. A gente tem aqui a H310, como vocês podem ver aqui uma PCI X16 e a PCI X1 que tem logo abaixo, ela vai ficar coberta pela placa de vídeo. Então tu só vai ter acesso a essa última conexão aqui. Então isso aqui é uma das questões que se tem que levar em consideração quando está comprando também. Se vai precisar de mais conexões, se vai precisar colocar uma placa de som, uma placa de captura, uma placa, o que seja, tem que considerar aonde é a posição e quantas conexões ela vai ter. Também há a questão, já girando que o chipset Z370 e a Z390, todos os outros chipsets, elas ficam limitadas ao uso só de da configuração de uma PCI Lane com X16 direto do processador. Enquanto as demais PCI que são disponíveis na placa, elas são de acordo com o chipset até 4x. Mas aí é a expansão do chipset, não é mais da placa. E no caso aqui da H310, essas 6 adicionais que tu teria acesso, elas ainda são PCI Express 2.0. A única PCI Express 3.0 é a X16, que é onde tu vai conectar aqui a placa de vídeo no caso.
Já a Z370 e a Z390, ela tem um acesso diferenciado à configuração do uso das PCI oferecida pelo processador. No caso, para quem procura fazer SLI ou Crossfire, as mesmas podem ter configuração 1x16, 2x8 ou ainda 1x8 e 2x4, para ter ali o Three-Way SLI no caso. Mas isso é somente nos chipsets mais top da Intel. O café ficou frio. Só na fala do quarto. A respeito do sistema de armazenamento que é oferecido por cada placa, isso pode acabar se tornando outro ponto importante para os chipsets mais forte, já que a H310 aqui, ela tem suporte máximo de 4 conexões SATAs e o suporte que nessa H310 aqui da MSI, do conector M2, limita, não só no caso dessa, mas todas as H310 que tiver suporte M2, limita o SSD NVMe a uma conexão PCI Express 2.0 X4. Por conta daquela limitação anterior que a gente comentou, ele fica limitado a 2.0, não confundam. Além disso, também existe a questão do suporte ao RAID, que somente é oferecido no chipset H370 para cima. Então esses são pontos positivos para as placas acima da H370. B360, o único adicional dela ali é que ela tem as 6 conexões SATAs e o PCI Express do M2 não é limitado ao 2.0, ele é 3.0 e não tem suporte a RAID. Por último, mas não menos importante, existem alguns features, por assim dizer, que dependendo da ocasião a gente sempre argumenta com o cliente sobre o valor que eles agregam no que eles estão procurando. Em seguida aí vocês vão ver alguns testes sobre o desempenho do processador i5 9600K nas diferentes placas-mães que a gente está apresentando aqui hoje, e talvez até se surpreendam que em termos de desempenho na configuração estoque, sem overclock, não houve diferença. Porém, a questão da gente não recomendar os processadores tipo esse aqui, com as placas-mães mais de entrada tipo essa aqui, é a falta exatamente aí de alguns desses features. Assim que vocês podem ver aqui na parte da alimentação de cada uma dessas placas-mães aqui, eu estou deixando as duas aqui para pegar e mostrar. Principalmente aqui na H310, vocês podem ver que aqui na quantia de fase de alimentação, vocês podem ver aqui pela parte da VRM, ela tem bem menos do que é apresentado em outras placas mais top. Não tão top, na verdade, até a B360 tem mais. E não só isso, além dela ter a entrada de energia mais fraca, ela não oferece nenhum tipo de refrigeração aqui na VRM. Já aqui tu pode verificar que ela tem os coolerzinhos pacífico. Os cooler... Fugiu. Passivo. Fugiu a palavra. Deixa preto, eu não vou voltar desde o início. O que significa que quanto for trabalhar com os processadores mais forte, tipo esse, que consome mais energia, além de poder ocorrer de faltar alimentação para manter o processador a 100% da capacidade dele, ainda existe a questão de como são menos fases de entrada, fazendo o trabalho que deveria ser distribuído pelas outras que tem nas outras placas-mãe, elas acabarem esquentando bem mais. E aí ocorre de diminuir a vida útil do equipamento de vocês, porque todo eletrônico, quanto mais sobreaquecido ele trabalha, menor vai ser a vida útil dele. Tipo, quanto mais tu trabalhar em um local mais quente, pior vai ser. A mesma coisa é contigo, na verdade. Se tu trabalhar num local que não tem ar-condicionado, tu também vai ficar cansado mais rápido, tu vai se sentir, né? A fadiga é maior. Não, se é assim contigo, por que não vai ser assim com o processador ou com a placa-mãe, né? Outro adicional aqui também, que vale a pena comentar, é sobre os PCI. A gente já teve alguns clientes aí comprando placas de vídeo que chegam a custar 6 vezes ou mais ainda do que a placa-mãe, que eles vão conectar mesmo. Beleza, vai funcionar. Provavelmente fique ok. Assim, porém, assim a placa-mãe ainda é responsável por controlar tudo isso que vai no computador, né? Até por isso que o nome é placa-mãe. E o que ocorre é que quando tu pluga uma placa de vídeo que nem uma 2080 Ti numa H310, que mesmo que a alimentação da placa ela esteja vindo pelos conectores PCI da fonte, quem manda a energia que vai gerenciar a placa e etc. e precisa ser de qualidade, ainda é a placa-mãe. E ela ocorre pelo conector aqui PCI. E o que ocorre quando
eu coloco isso é que pode dar problema na placa de vídeo, porque a placa-mãe não aguentou. Vocês podem até acontecer de a conexão ser mais frágil, que geralmente vocês podem analisar aqui, que até nessa H310 aqui o conector ele tem 2 pontos mais reforçado aqui, 2 pontos de reforço no conector PCI Express. Mas nas placas-mães superior aí o que ocorre é que nem todos, mas geralmente os PCI Express são totalmente blindados, que nem nesse aqui da Z370. Até porque as placas de vídeo hoje em dia chegam a ser bem pesadas e pode ocasionar que força a conexão com o próprio peso. Por isso que existe aquele suporte de placa de vídeo também, né? Porém, esses são alguns diferenciais aí entre as placas e a gente vai continuar então com os testes. Esses foram nossos poréns até o momento. A gente realizou então os testes com o processador Intel Core i5 9600K nas placas H310, B360, Z370 e Z390, que a gente mencionou antes. Mais detalhes das mesmas depois aqui na descrição. E a gente usou 2 pentes de 4 GB 2400 MHz LPX da Corsair. Nas placas-mães Z370 e Z390 a gente realizou o overclock do processador e das memórias para mostrar aí a diferença. E como a gente queria mostrar a diferença das placas-mães, a gente resolveu fazer over nas memórias, ao invés de usar memórias de perfil mais alto, para garantir que a gente pudesse comparar lado a lado, né? E o primeiro teste que a gente realizou foi o Prime 95, no mínimo 15 minutos aí, em todas as configurações, para garantir uma estabilidade do sistema, e dos overclock também nas configurações com over, né? A gente também vai deixar aqui os prints do HW Info, com as informações de temperatura. Mas, assim, tirando a H310, nenhuma apresentou nenhuma temperatura que a gente achou preocupante. Na verdade, se vocês olharem a imagem, vão ver que a temperatura do processador em si, na H310, estava ok. A nossa única preocupação foi na temperatura da VRM, que como vocês podem ver aí, chegou a atingir 110 graus e a média durante o teste foi de 92 graus. A gente acompanhou os testes com um termômetro aqui. E todas as temperaturas mostradas via software estavam de acordo com a nossa medição, com uma margem de erro de 3 a 5 centímetros no nosso termômetro. Mas né, a gente comprou o mais barato, correndo para poder garantir que os valores estavam corretos. Então a nossa preocupação aí em si se decorreu só do fato das temperaturas, elas foram atingidas até então no nosso ambiente ideal aqui, que é a nossa bancada com water cooler e bastante fluxo de ar e a temperatura da sala controlada a 24 graus. Agora imagina se no gabinete de vocês, que talvez não tenha um bom fluxo de ar contínuo. E aí? O que acontece se aqui onde está com temperatura controlada e com fluxo de ar legal chegou a 110? Bom, mas continuando. Tirando o teste do Prime 95, a gente realizou também o teste no Shadow of the Tomb Raider em 2K, no preset alto, e a gente fez um gráfico utilizando a média do CPU render, que o benchmark do mesmo apresenta ali no cantinho. A gente também testou do 3D Mark o Time Spy e o Fire Strike Extreme. Bom, sem mais, eu vou deixar vocês aí com o resultado e volto em seguida. E aí, o que vocês acharam então? Estão ansiosos pelos nossos vídeos tutoriais de overclock? Bom, como vocês viram aí em termos dos resultados, a gente pode até não ser aparente a diferença entre as placas, tirando quando tu realiza o overclock, como vocês viram ali nos quadros, né? Mas conforme a gente falou, existem vários outros pontos a se levar em consideração antes de escolher a placa-mãe. E tem uma outra coisa, só para quem tá curioso aí, a gente chegou a testar nessa Z390 que tá aqui, o i9 9900K. Conforme a gente mostrou aí no nosso Instagram da loja, a gente conseguiu manter o mesmo a 5 GHz nessa config, que a gente testou o i5, com um over na memória também. Aí a gente aproveitou para dar uma testada nele também, e os resultados que a gente obteve aí do Time Spy,
foi 11.000 pontos e 87 no CPU Score. E no Fire Strike Extreme, ali no Physics Score, ali, que seria o CPU também, a gente obteve 26.104 pontos. Para quem acha que isso é pouco, dá uma comparada aí com o resultado do i5. Bom, para quem ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece de se inscrever e ativar a sinetinha aí para receber as notificações. Se curtiu o vídeo, deixa aí o like. Se não curtiu também, já sabe o que fazer, né? E se tiverem qualquer dúvida, só chamar aí nos comentários. Sem mais, até! Uma questão que também se deve levar em consideração quando